Não está fácil entender os preços no Brasil. Isto é, entender até que dá. O problema é conviver com eles. É previsível que os hotéis elevem as tarifas no período da Copa do Mundo. Mas que dizer de aumentos de mais de 1000% e uma diária de R$ 1.000 para uma vaga num albergue? Pois está acontecendo no Rio de Janeiro. Já faz um tempo que o Brasil ficou caro. O país onde a pizza de mussarela custa R$ 60, como ironizou o New York Times. Ou onde um videogame chega a R$ 4.000, um recorde mundial. São muitas as explicações dos economistas. O custo Brasil, a carga dos impostos, infraestrutura deficiente, monopólios, falta de concorrência, protecionismo, câmbio valorizado. O fato é que pagamos preços de país desenvolvido, enquanto a renda dos consumidores ainda é de país em desenvolvimento. As estimativas de inflação para este ano e para o ano que vem já se aproximam de 6% e crescem as pressões para um aumento dos combustíveis. O que esperar da inflação em 2014, ano de eleições e de Copa do Mundo? E as distorções que fazem americanos e europeus pagarem menos do que os brasileiros pelo mesmo produto podem ser resolvidas? Como o consumidor pode se defender? Para o investidor Warren Buffett, dono da 4ª maior fortuna pessoal do mundo, acostumado a comprar empresas inteiras, um bom começo é não se esquecer da diferença entre o preço e o valor de um produto. Abre aspas. Preço é o que você paga, valor é o que você leva. Fecha aspas. Para falar de valores, de inflação e de distorções que afetam os preços no Brasil, recebemos Juarez Rizieri, professor da Faculdade de Economia da USP, pesquisador da FIPE, e Antônio Corrêa de Lacerda, professor de Economia da PUC de São Paulo e consultor. Sejam muito bem-vindos. Eu pergunto de cara, o preço que a gente paga no Brasil pelas coisas, pelos serviços, pelos produtos importados, pelos imóveis, o preço equivale ao valor que as coisas têm? Bom, a diferença, o Warren Buffett falou da diferença entre preço e valor, talvez valesse a pena a gente introduzir um terceiro elemento, que é o custo, né? Então, o custo é aquilo que, quanto custou para produzir aquele determinado produto, e o preço inclui, portanto, a margem de quem está revendendo aquele produto. E como já foi apontado aqui, quer dizer, você tem uma série de fatores que ficaram conhecidos como custo Brasil, né, que são impostos, burocracia, logística, né, encargos trabalhistas, tudo isso influi no custo do produto, que acaba influenciando no preço. Né? Concordo? Eu acho que essa distinção ela não é muito válida, porque o preço é o valor de mercado se o produto é transacionado. Agora, evidentemente, ele incorpora do lado da oferta o custo dele. E o mercado, a oferta e demanda, determina o preço. Então, o que nós temos que olhar é que se o consumidor está pagando, é porque ele está disposto a pagar. Ele acha que vale. Né? E, obviamente, isso tem que cobrir o preço de custo, que muitas vezes é elevado por circunstâncias que o Lacerda acabou de chamar a atenção, que é o custo Brasil. Eu já quero falar de custo já, mas ainda me intriga o fato de que nós, aqui no Brasil, tendo uma renda per capita, uma renda de salário muito menor do que a de países desenvolvidos, industrializados, tenhamos preços que não estejam de acordo. O senhor disse que o consumidor topa pagar, mas talvez sejam muito poucos os consumidores diante do que a gente poderia, de fato, ter de acesso ao consumo, não é? Quer dizer, como é que a gente mantém essa... ganhamos menos e pagamos mais e não corrigimos isso? Renda per capita não é um bom conceito para o caso brasileiro, né? Porque nós temos, sabidamente, o Brasil, se não é o maior, é um dos países que tem maior concentração de renda. Então, o que o professor Rizieri acabou de dizer é o seguinte: existe uma camada da população brasileira que está sempre disposta a sancionar aumentos de preços. Até porque existe uma diferença cultural muito grande entre, por exemplo, o povo brasileiro e o povo europeu. Para pegar dois extremos, né? O europeu tem uma resistência muito grande a sancionar aumentos de preço. Pelo contrário, ele se recusa a comprar determinados produtos. No Brasil, existe uma certa camada de renda que vê como status. Quer dizer, você frequentar um restaurante caríssimo, cujo preço é muitas vezes o valor daquela mercadoria, o custo,
ou um determinado local da moda é visto como ainda um símbolo de status. Eu discordo um pouquinho, é o seguinte, eu acho que o consumidor, eles são mais ou menos equivalentes, né? Ele está disposto a pagar porque ele acha que vale aquele preço independente da sua renda, né? Então tem pessoas mais pobres que estão dispostas a pagar mais caro por certos produtos do que um indivíduo de renda mais alta. Então no agregado, o mercado vai te dizer qual é o preço que a demanda está disposta a pagar por aquele produto, né? E subjacente a isso, você tem o lado dos custos, que daquilo que os empresários teriam dispostos a vender no mercado, né? Mas chamou a atenção o fato de que de janeiro a setembro deste ano, os brasileiros gastaram quase 20 bilhões de dólares no exterior. Sim. O que é recordes absolutos. Ou seja, talvez o brasileiro já não esteja tão disposto a pagar aqui e esteja indo comprar fora. Sabe-se de excursões que são organizadas para compra. Isso aí foi fruto de dois fenômenos. Primeiro, uma expansão extraordinária do consumo, que teve todas as facilidades, desde crédito até o câmbio valorizado, que estimulou muito o brasileiro a comprar produto lá fora. Mesmo porque o turismo no Brasil ficou caro, é caro. O setor de serviços subiu bastante preço e, em função desse excesso de demanda, entre aspas, cresceu muito no Brasil e, obviamente, os preços subiram. Mas eu queria fazer um reparo e dizer o seguinte, nem todos os preços no Brasil são mais caros do que os países que nós estamos comparando aqui, chamados desenvolvidos, né? A alimentação é relativamente mais barato, a gente faz em casa, né? Não, há coisas isoladas, mas porque não inclui serviço. O serviço é você mesmo, que você não auto-remunera, né? Então, o que tem? Há produtos que é mais barato? Nós temos mais barato. Talvez saúde, relativamente, educação. Não estou falando de qualidade, estou falando de conjunto. Serviços domésticos geral, subiram muito, mas é mais barato. Ainda é mais barato. Agora que nós estamos entrando na realidade. Deixa eu só complementar, mas os produtos industrializados são mais caros aqui. Tá claro? E esse cada é o que faz a diferença. Porque no agronegócio e de serviço é relativamente mais barato. Isso é comum em todos os países em desenvolvimento ou países subdesenvolvidos, né? Mas embora o senhor diga que as pessoas ainda viajem por várias outras razões, é muito comum essa conversa que a gente ter. As pessoas dizerem, olha, custa tanto lá fora, mesmo com o imposto que eu pago, mesmo que no aeroporto a fiscalização me pegue, vale mais a pena sair mais barato, eu pago minha viagem, uma diferença. Porque aí tem um fator muito importante que é a taxa de câmbio. A taxa de câmbio é o preço da nossa moeda em relação às demais. Está facilitado. Então, a despeito de tudo isso que nós já falamos, que é mais caro no Brasil, ou seja, vários fatores, tem um fator determinante que o valor da moeda brasileira está sobrevalorizado. Ou seja, na verdade, você devia ter uma taxa de câmbio muito maior do que você tem hoje, né? O que transforma, então, os produtos comprados lá fora mais baratos e transformam o nosso produto produzido aqui muito caro. Então, isso explica o aumento das importações relativamente à produção doméstica, a queda nas exportações, especialmente de produtos de maior valor agregado, e o descompasso que há na balança de turismo. Então as pessoas realmente veem a compra no exterior como muito vantajosa em função desse quadro. Agora, se fala muito em duas coisas no que diz respeito ao custo, que é a carga tributária, a maneira como os impostos vão incidindo várias vezes sobre um produto importado, por exemplo, ele incide sobre a importação, depois sobre a distribuição, depois sobre o varejista, mesmo os impostos, né, eles se repetem e se afetam uns aos outros. E se fala muito dos gargalos de infraestrutura que também encarecem o nosso produto. O que é que tem mais peso? Onde a gente deveria atacar, digamos, para ter uma distribuição melhor dos produtos? Eu acho que dos dois lados, né? Nós temos que fazer um esforço para redução da carga tributária, de um lado, e fazer grandes investimentos em infraestrutura, que é o grande desafio no Brasil desde os anos 80. Né? Eu acho que são os dois caminhos. Eu acho que a curto prazo, eu acho que o mais razoável seria concentrar na infraestrutura.
porque o governo tem um volume de gasto que não vai suportar uma redução dramática de receita. Então, eu acho que nós temos que nos programar para fazer uma retração nos gastos do governo, para ter um governo menos pesado, aliviar a carga tributária simultaneamente, mas a curto prazo o que nós temos que fazer é fazer grandes investimentos em infraestrutura. A grande questão é que nós precisamos ampliar a oferta, né, de uma forma geral. Então, a demanda no Brasil cresceu por conta da elevação dos salários, o aumento da capacidade de compra das pessoas ao longo dos últimos 10, 12 anos. O crédito expandiu bastante, né? O crédito era 25% do PIB e já passa de 55%. O que não significa que o dinheiro também não seja um preço caro no Brasil, né? É muito caro. É muito caro. Né? Então, o crédito em geral, o crédito que o consumidor tem acesso, ele é muito caro, né? Eu até, é interessante que alguns alunos andaram fazendo uma pesquisa sobre o comportamento do consumidor, especialmente o consumidor que está ascendendo. E uma pergunta que foi feita, você não sabe que, por exemplo, um determinado produto doméstico comprado à prestação equivale a 2, 3 vezes o produto, né? E a resposta, né, que a pessoa do outro lado deu, disse, sim, mas se eu não compro uma geladeira e em prestação, em vezes... Em prestação, né, eu vou continuar sem gelar a minha cerveja ou o alimento. E a mesma coisa uma máquina de lavar, vai continuar lavando lá no tanque. Então, isso de certa forma acaba explicando o comportamento, né, do consumidor em alguns quesitos, além daquele fator cultural que eu destaquei. Mas a questão fundamental é o seguinte, quer dizer, nós precisamos ampliar a capacidade de oferta da economia de uma forma geral, tanto da infraestrutura quanto da capacidade de ofertar produtos industrializados, mas a preços competitivos. Agora, a margem de lucro é custo também, não é? Como é que é? A margem de lucro brasileira é muito mais alta do que fora, a gente tem essa sensação de que talvez esteja aí a distorção, ou seja, as pessoas estão sempre preocupadas com as expectativas, o Brasil pode mudar de repente, a estabilidade nunca é absoluta. Olha, será que a nossa margem também está fora da curva? Olha, margem de lucro depende muito da competitividade que se estabelece na economia, né? Setores menos competitivos têm sempre uma tradição de ter margens mais elevadas, né? Por exemplo? Diria que talvez o setor automobilístico tem essa característica. Ele não é competitivo? Ele é fortemente competitivo, mas muito protegido em relação à competição externa. Porque aqui a nossa margem é muito alta, é bem mais alta, 3 vezes a margem da montadora nos Estados Unidos. Você tem uma proteção, geralmente os produtos industrializados no Brasil, que gozam dessa proteção externa, têm margens mais elevadas, né? Eu diria que talvez nos últimos anos, boa parte dessa margem foi comida pelo aumento dos custos, principalmente mão de obra, que subiu muito, os encargos de uma forma geral, impostos. A margem no Brasil hoje não é nada satisfatória, né? Mas, normalmente, como a economia brasileira tem característica menos competitiva, principalmente nesse segmento de grande escala de produção industrial, ela tende a ter margens mais elevadas. Você concorda? Sim, quando a gente pega, por exemplo, veículos que hoje a produção está, vamos dizer, internacionalizada, né? Você pega um automóvel eletrodoméstico e mesmo que você desconte a diferença de tributos que há entre o Brasil e outros países, se observa uma margem maior de produção no Brasil. Bom, isso então seria, olhando do outro lado, um atrativo para as empresas virem para cá, né? E, no entanto, não é isso que a gente tem observado, né? Em alguns segmentos mais competitivos, existe uma dificuldade muito grande das empresas produzirem no Brasil, em função exatamente dos encargos, né? do fator de competitividade sistêmica que a gente fala, que é aquilo tudo que influi sobre a nossa atividade. Então, a hora que vai concorrer com o importado, ele perde espaço, exatamente porque o nosso produto fica muito caro, né? Então, certamente, uma correção... Somos hoje mais protecionistas que antes? Mais, né? Houve uma guinada novamente em direção à proteção do setor brasileiro. Apesar dessa mudança, eu diria o seguinte, existem distorções enormes, né? Então, por exemplo, você pega a indústria automobilística, já foi citada aqui, é fortemente protecionista no produto final, né? Mas a alíquota média de importação sobre o produto industrial brasileiro é muito baixa, né? A tarifa efetiva está em 7%, 8%, então ela é muito baixa, apesar de alguns ajustes que foram feitos. Então, nós temos hoje essa grande contradição
que a indústria brasileira, de uma forma geral, está muito exposta à concorrência, de uma maneira geral, né, tirando as exceções, mas você convive aqui com condições adversas para competir, né? Então isso prejudica a produção doméstica comparativamente aos importados e a nossa capacidade de elevar a exportação nesses segmentos. Tanto é que o déficit de produtos manufaturados, industrializados no Brasil, deve passar esse ano de 100 bilhões de dólares. Né? Então você tem... A gente está travado, né? Não ser muito longe. No Brasil, talvez há uns 20 anos atrás, nós tínhamos um valor agregado gerado na indústria que era da ordem de 30%, 32% do PIB. Hoje nós estamos reduzindo a 16%, 15%. Que, aliás, é o padrão mundial. Porque a indústria na prática, porque com a globalização e a abertura da economia... Mais fácil fazer fora. Nós começamos o câmbio valorizado, ele é para segurar a inflação, por várias razões, acabou reduzindo a competitividade da indústria brasileira. E, ao mesmo tempo, ela sofre um choque de custos, que são custos de mão de obras, porque o setor de serviços cresceu muito, absorveu gente, e aí subiu o salário, e a indústria não consegue hoje quase que competir com o próprio setor de serviços. Ao então, ponto de não demitir, subiu, mesmo que seja dificuldade, né? Pôr a demissão como última das possibilidades, a indústria, felizmente. Que é o setor mais tributado da economia, porque é facilmente administrável, é fiscalizada, né? O produto é bem definido. Então, é um setor que sofre aí custos elevados de mão de obra, encargos trabalhistas, sofre impostos elevados, câmbio valorizado e custo de capital elevado. Então, ficou um ambiente meio dramático. E a indústria brasileira, ela quer ser ela resiste em ser globalizada, no sentido de produzir partes. E ela quer produzir todo o bem final. Isso encarece virtualmente, porque reduz a escala e o custo de produção fica muito elevado. Agora, os serviços é apontado como uma das principais causas de inflação ao longo desse tempo. Ela, de fato, houve um aumento significativo, desde o preço da manicure, a manutenção e a pizza. Não é? É o único setor que o único controle que pode fazer é segurar a demanda. Não tem saída. Não tem saída. O que nós temos serviço aí não é trade, não é de comércio mundial. Então, o câmbio não segura. Você não tem essa concorrência que há na indústria, nos setores de serviços pessoais. Claro. E além disso, isso vai até o limite do que o consumidor topa pagar. Disposto a desembolsar. E países com grande transição de renda, como é o caso do Brasil, Índia, Malásia, são grandes países com grande transformação de renda, inclusive a própria China também. Então isso pega direto no setor de serviços, aumenta a demanda e o custo também aumenta, porque isso é mão de obra, né? Então uma coisa acaba puxando a outra. Tanto é que na inflação brasileira, quando você decompõe lá, né, a área de serviços está lá, deve estar em 8%, 8,7% em 12 meses. Né? E aí você tem inflação média próxima de 6%, preços administrados está em 1,5%, né? Porque os preços estão claramente represados. Já quero até falar já sobre isso, mas antes eu quero perguntar sobre serviços durante a Copa do Mundo, porque hoje os jornais já trazem o aumento brutal de hotéis, por exemplo, com intermediação ou não da FIFA, mas o importa é que mesmo os que estão fora dos esquemas de hotéis credenciados estão forçando esses preços. Como é que isso pode afetar, digamos, toda a nossa inflação no ano que vem? Mais os gastos de eleição que costumam aparecer mais fortemente. Eu acho que tem que separar um pouco. O gasto da eleição é um processo político, inevitável, o mundo inteiro ocorre, né? Só que nós estamos ocorrendo no Brasil numa situação muito apertada de governo, quer dizer, as receitas estão praticamente já estagnando e as despesas estão subindo e o governo tem sérios problemas, menos espaço para financiar esses gastos. Então, vão subir os gastos seguramente, mas não vai ser exagero maior porque não tem recurso, de um lado. Né? Agora, a Copa é uma coisa isolada, eu acho que é um pouco isolada. Ela não tem condições de contaminar a economia toda. Não tem sentido. Vai ter aumentos localizados que depois... É um período muito concentrado também. E o que você imagina que está acontecendo? O mercado, dependendo do mercado, ele já está prefixando o excesso de demanda que vai ocorrer naquele momento.
Então o preço ele já começou a antecipar, dizer, olha, é mais caro, vai ser mais caro, aí depois se desmancha, porque não tem continuidade, não é uma demanda permanente, ela se desmancha. O nosso problema, que eu vejo, não é superar essa fase de transição, o problema é o que fazer com os grandes investimentos que ocorreram em termos de retorno, em termos do uso alternativo. Na Copa de 98 em Paris, eu estava lá e eu fiz várias matérias sobre como os hotéis ficaram vazios, justamente porque os preços tinham ficado altos demais. No final, ao longo da Copa, eles foram liquidando as tarifas, um modo de dizer, porque, de fato, as pessoas não aguentaram pagar, então tiveram que voltar atrás. Isso é interessante. Quer dizer, no mercado concorrencial, esse comportamento oportunístico de quem está formando o preço, ele só se sustenta enquanto houver essa demanda, né? Depois ele cai. Agora, tem aquele outro grupo de preços, é importante que a gente diga, que são concessões, né? Prestações de serviços que a gente sofre muito no Brasil, como, por exemplo, celular, internet, onde você tem poucos operadores, né? E aí você é sujeito a esse preço. O preço é, sabidamente, um dos mais altos do mundo, que são cobrados. O atendimento ao consumidor é péssimo, tanto é que eles são campeões, né, de queixas, de reclamações, né, e onde você não tem tanta opção, né, você como consumidor, quer dizer, não é um mercado concorrencial. É mínima diferença, né? Entre uma coisa e outra. Então é algo que depende fundamentalmente da regulação. E tem o preço, eu não posso deixar de falar desse preço administrado, esse que subiu um pouquinho só, que tem um peso, quanto que foi? 1,5, você falou? O preço da gasolina. Petrobras se ressente profundamente do fato de não conseguir os reajustes, propôs aí como um balão de ensaio, um gatilho para esses aumentos, parece que não foi muito bem aceito pelo Ministério da Fazenda, e isso talvez é o que esteja ainda segurando a inflação. Eu pergunto o que vai acontecer com a gasolina, o que vai acontecer com a inflação em 2014, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. Falamos sobre os preços altos no Brasil, mas tem um preço que está abaixo aí, porque não tem os reajustes necessários, que é o preço da gasolina. Devemos ter aumento em algum momento dos próximos meses, na virada do ano. O que vai acontecer com a inflação para o ano de 2014 e com o preço da gasolina, na opinião de vocês? Bom, a gasolina vai ter que ser reajustada, porque o descompasso entre o custo e o preço que é cobrado está claramente defasado, então isso terá que ser corrigido. Agora, eu não vejo que isso seja um fator a pressionar adicionalmente o comportamento da inflação média no Brasil. Nós temos aí um problema seríssimo de indexação, né, que é esse reajuste automático que é feito em tarifas, em preços administrados e vários outros, mas eu espero uma inflação do ano que vem muito parecida, aliás, com o que a gente tivemos nos últimos 4 anos, alguma coisa de 6%. Ou seja, os 4,5% do sendo da meta já... Não, eu acho... Já era. Não vai dar para cumprir essa meta ano que vem. Aliás, o orçamento já fala em 5,8%, né? O orçamento que está no Congresso. Pois é, eu acho que vai ter pressão, porque no caso do aumento do preço do combustível, porque a Petrobras, ela sofreu um conjunto de encargos adicionais elevados. Ela está sem caixa, sem condições de financiar as atribuições que estão pedindo a ela no pré-sal, né? Então, eu acho que a Petrobras tem que ser melhor cuidada, via preços, via gestão, enfim. Isso quer dizer que tudo vai ficar mais caro ainda no Brasil? Em termos de coisas, mais caro. Agora, vai ter uma pequena compensação, que o preço dos alimentos estão cedendo. Eu acho que os commodities, de uma forma geral, deixou de subir, já vem caindo há uns 2 anos, a tendência é cair um pouquinho, o que vai aliviar um pouco o custo de alimentação, que vai dar um pouco espaço para a Petrobras entrar em cena e ajustar os seus... Não tem um impacto grande na inflação. Então eu acho que vai um pouco por aí, mas ela não muda muito, porque o setor de serviços continua pressionado, o desemprego ainda é baixo, o crédito ainda é abundante, e as reformas também não aparecem. E o crédito vai depender muito do que acontece com os Estados Unidos. E tem um fator importante que vai pressionar no ano que vem, que é o câmbio. Quer dizer, o câmbio não vai ficar nesse cena, a taxa de câmbio, o real vai se desvalorizar. Sem dúvida. Então, ficaremos de olho o tempo todo, né? Muito obrigada, professores, pela entrevista aqui no Entre Aspas. Obrigada a você também que nos acompanhou. A gente volta na quinta-feira. Até lá.